Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Tudo jóia com vocês? Chegamos à nossa última web aula, né? Vamos estudar sobre inventário na administração pública. Eu sou a professora Rucilane e estou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública. Antes de iniciarmos a nossa aula, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, tenho cabelos castanhos com algumas mechas, estou vestida com uma camisa verde, calça branca, sapatos beges. Ao meu fundo temos uma parede branca com dizeres escrito EAD, Mudando Realidades. Estamos fazendo a gravação aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Porto Velho, Zona Norte. Bom, feito isso, agora vamos começar a nossa aula, né? Vamos estudar sobre inventário na administração pública. Vamos saber a diferença entre materiais permanentes, materiais de consumo, né? Entre outros. Vamos lá. Vamos começar aqui com o conceito de inventário aqui na administração pública. O que seria esse inventário? É o quê? É um controle do patrimônio de órgãos e entidades públicos que tem por objetivo realizar a contagem física e comprovar o saldo de bens móveis e imóveis e do estoque do almoxarifado constantes no balanço patrimonial. Então, nada mais é do que vamos fazer uma conferência. Geralmente, né, vamos explicar, são escolhida ali uma comissão e eles vão comparar, analisar todos esses, como eu posso dizer, toda a contagem física, né, dos bens que tem na entidade e depois vão comparar, esse quantitativo que está lá no estoque ou tanto dos materiais permanentes quanto dos materiais de consumo, está batendo o valor, os dados estão corretos no balanço patrimonial? Então, esse inventário, eles vão fazer o quê? Esse levantamento, ok? Vamos estudar mais um pouquinho aqui. E qual seria aqui, né? O que esse inventário físico ele vem permitir? Ele vai o quê? Ajustar os dados escriturados dos saldos do estoque com o saldo físico real nas instalações de armazenagem. Então, eles vão ver, ok, lá no meu saldo de estoque, meu balanço patrimonial está dizendo que eu tenho, 30 mil vamos ver o material lá, em materiais de expediente, por exemplo, ok. Depois ele vai verificar e vai fazer esse comparativo, né? Se realmente tá batendo, se tem lá o saldo físico é real com aqueles que está lá com aqueles dados que estão lá no meu balanço. O que vai verificar também? Ele verifica o quê? O desempenho das atividades do encarregado no almoxarifado, né? Porque vai verificar, será que o encarregado do almoxarifado está realmente registrando todas as entradas e saídas, todas as baixas, está fazendo o tombamento lá dos materiais permanentes, né? Então, ele vai verificar também o desempenho. O que visa também? Levantar a situação dos materiais estocados em relação ao estado de conservação do estoque, né? Será que esses materiais, eles realmente estão bem conservados, estão obsoletos? O que deve fazer? Deve descartar? Deve, por exemplo, às vezes doar, né? Dependendo dos materiais. Então, é feita essa análise também. O que também é levantado? A situação dos equipamentos e materiais também permanentes em uso e suas necessidades de manutenção e reparo. Então, às vezes, também quando estão analisando, fazendo o levantamento, vão verificar, por exemplo, esse ar-condicionado. O ar-condicionado da sala X já não está funcionando já faz meses. Opa, e por que não foi verificada a necessidade aí da manutenção e reparo? Então, quando é feito esse inventário, também consegue observar essas necessidades. Verifica também aqui, a necessidade do bem imóvel naquela unidade, né? Se precisa ali, por exemplo, de um veículo ou não para aquela unidade.
Ele também o que visa aqui, ó, atualizar os registros de controle administrativo e contábil. Então, quando é feito esse inventário físico, também permite essa atualização lá dos controles, tá? Atualização dos registros e controle desses administrativos e contábil. Bom, ainda sobre o controle dos bens públicos, o que deve ser feito, tá? O sistema de controle dos bens deve permitir a qualquer tempo verificar o quê? A utilização dos bens públicos com identificação dos respectivos responsáveis por meio de termo de responsabilidade. Então, eu, por exemplo, peguei emprestado aqui o computador da minha administração, né, para que eu trabalhasse em teletrabalho. Neste momento, eu devo ser o quê? Devo assinar um termo, tá? E esse termo de responsabilidade. Então, pelo controle dos bens públicos, ele também vai identificar o responsável. Ah, tal computador está com qual servidor público? Com qual servidor? Então, ele visa aqui esse controle, a identificação desse responsável. E também visa também o que? A baixa de responsabilidade. O que eles falam? Que é recomendável o desligamento de servidor pelo setor de pessoal somente após a baixa de sua responsabilidade, tá? Do setor de controle patrimonial de bens. Ou seja, um servidor pediu, por exemplo, exoneração, só que ele estava com um computador lá na casa dele. Negativo. Antes disso, tem que ser, vai lá com o encarregado almoxarifado, ele vai gerar lá uma certidão, né, de que está tudo ok, tudo entregue, já foi devolvido o computador e agora sim, depois dessa baixa de responsabilidade, é que ele poderia realmente ser exonerado, tá? Então, por isso que serve também o controle desses bens públicos. Bom, e os bens públicos inventariados? Quais seriam esses bens? Temos aqui o material permanente, material de consumo e bens imóveis. Vamos falar agora de cada um deles, como é que ocorre esse inventário. Então, como eu posso classificar um bem público como material ou material permanente ou material de consumo? Vamos ver. Temos aqui algumas normas, né? Eu tenho o SECONT aqui, a norma de execução da contabilidade aqui, número 497, temos a portaria 1162 aqui de 1985 e o MCASP, que seria agora a 9ª edição, e a NBCT SP 07. Vamos ver o que cada um deles aborda. A norma aqui de execução, né, a SECONT aqui do STN, adotou como parâmetros excludentes para a identificação do material permanente, além do que? Da durabilidade, ou seja, tem que se durar pelo menos ali mais que 2 anos, né? A fragilidade, se ele é frágil, se ele é perecibilidade, a incorporabilidade, ou seja, se eu consigo ali trazer algo mais para incorporar e que possa aumentar ainda mais, como é que eu posso lá, a geração, né, de futuro, de fluxo financeiro, e a transformabilidade, se ele pode ser transformado. Então, ele trouxe aqui algumas dessas identificações para eu saber se é classificado como permanente ou não. Porque, por exemplo, uma caneta é extremamente frágil. Como é que eu ia jogar como material permanente, né? Ou então ali uma alimentação, por exemplo, ia jogar ali como super perecível, também não daria. Então, antes tem que ter essa classificação. O processo de distribuição do material permanente ou equipamento para uso será efetuado por meio de, mediante termo de responsabilidade. Então, como eu disse, chegou um servidor, você agora é responsável por essa mesa, esse computador. Chegou ao servidor e tem que assinar o termo de responsabilidade por esses materiais permanentes. Aqui a portaria 1162, ela considerou que bens móveis fossem o quê? Controlados e definiu a obrigatoriedade do quê? Do tombamento e do controle rigoroso desses bens. Então, foi por meio dessa portaria que foi definido aí que todos devem ter o
tombamento. É tipo uma plaquinha que tem lá um código para identificar cada um desses bens permanentes, tá? E aqui, conforme o nono MCASP e a NBCT-SP 07, informa que ativo imobilizado, os bens móveis, material permanente, devem ser depreciados mensalmente quando estiverem em condições de uso. Recomenda-se que a entidade realize o quê? A revisão de vida útil e do valor residual. Então, aquele veículo, veículo, às vezes o ônibus, aqui a gente tem o ônibus, ele deve ser o quê? Feita a depreciação dele, aquela análise mensalmente, tá? Todo mês deve ser analisado lá a depreciação e registrado lá no balanço patrimonial, tá? Deduzindo lá imobilizado, por exemplo, no ativo. Um exemplo. Bom, e como é realizado o procedimento de inventário dos bens móveis? Primeira coisa é feito o quê? É designada aqui uma comissão, tá? Ela deve ser composta pelo menos com 3 membros que sejam conhecedores dos bens móveis patrimoniais, tá? Então, designada essa comissão, o que ele vai ser feito? A primeira coisa a levantar, vai ter que confrontar lá o termo de responsabilidade com o número do tombamento. Então, vai chegar em cada um dos materiais, por exemplo, materiais permanentes, vai verificar, ok, esse termo de responsabilidade é da servidora Rucilane e está dizendo aqui que o número dele, do tombamento, é X. Então, ele vai fazer esse confronto, tá? Para verificar se não tem nenhum erro ali, se nenhum deixou de ser registrado. Depois disso, o que deve fazer? Anotar os bens que não constam de termo. Então, pode ocorrer lá que tem um bem que está com determinado servidor, mas que não tem nenhum termo. Deve ser anotado. Em seguida, aqui, deve ser anotado também eventuais alterações ocorridas, tá? Ou com o estado de conservação do bem. Então, aqui, como eu falei, às vezes pode observar que determinado bem já nem funciona, ou já está obsoleto, ou está mau uso, ou às vezes ocorre também de ter determinado bem deveria estar em uma sala, porém algum servidor ou alguém levou esse bem para outra sala, sendo que o registro, né, estava como se estivesse na sala B e quando foi fazer o inventário viu que estava lá na sala E. Todas essas alterações devem ser anotadas, tá? Outro registro que deve ser feito, a inexistência de bens constantes no termo. Pode ocorrer o quê? Tal servidor assinou um termo que ele estava, né, com a posse daquele computador, só que o computador às vezes já passou, foi anos, já foi obsoleto, ou já nem funciona mais, ele já está com outro e ainda diz que ainda existe. Às vezes esse bem até já foi deteriorado ou até doado, né? E não fizeram lá o registro da forma correta. Depois de todo esse levantamento, deve encaminhar ao setor responsável. Tá? Então, aqui, ó, concluído o trabalho, a comissão encaminhará o processo para devidas providências ao setor responsável, que deverá sanar as eventuais divergências e manterá o arquivo aqui, ó, em boa ordem à disposição dos órgãos de controle. Ok? Então, esse aqui é mais ou menos como é realizado o procedimento de inventário dos bens móveis. Vamos falar então sobre aqui o material de consumo. O que seria ele? É aquele que, em razão do seu uso corrente, é definido na Lei 4.320 aqui, ele perde normalmente a sua identidade física ou tem sua utilização limitada a 2 anos. Aqui, os materiais de expediente, por exemplo, né? A gente pode ver que ele é muito mais rápido lá. A caneta, às vezes, a gente compra a caneta, dá 3 dias, a bichinha já não funciona mais. Outra coisa aqui, outro conceito. Todo material de consumo adquirido e recebido é estocado no almoxarifado, tá? No recebimento, o material ele deverá ser conferido com a nota de empenho e a nota fiscal, ou caso se seja uma doação, né? Também deverá ser verificado esse termo de doação ou cessão. A conferência deverá compreender o quê? Quantidade, qualidade, especificações, entre outros aspectos. Então, se eu disse lá que eu comprei, por exemplo, a caneta Bic,
e chegou uma caneta X, tá errado. Às vezes uma qualidade muito menor, né? Não, deve ser analisado também isso, conforme a especificação lá da nota de empenho. Outra coisa aqui, os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado das compras. Então, se no momento eu comprei lá, era R$10, e no outro era, sei lá, 20, eu devo fazer ali média ponderada, né? 10 mais 20, vou lá, somos 2, 30 dividido por 2 lá, 15. Esse valor médio seria 15. Por ocasião do encerramento do exercício, deve-se proceder ao inventário anual dos bens do almoxarifado, realizado por comissão designada, tá? Objetivando o quê? Constar a existência física dos materiais e confirmar os saldos constantes do balanço geral. Então, deve ser anualmente feito esse inventário. E os bens imóveis, como é que ocorre? O que acontece? Eu praticamente a vida inteira estudei e falava o quê? Bens imóveis não tem depreciação. Vida inteira estudei assim, não tem depreciação, só que agora, né, as novas atualizações diz que tem sim. E aqui tem especificado os motivos do porquê ele tem que ser depreciado. Vamos ver aqui. Aqui, ó, são bens que não podem ser... O que seriam os bens móveis, antes de tudo? São aqueles que não podem ser movidos sem perder a sua característica. São aqueles vinculados ao solo. Eu não consigo simplesmente carregar um prédio aqui na minha mão e levo para o outro lado. E nem ele sai andando, né? Aí que tem um exemplo aqui de terrenos, edifícios, casas. Esses seriam os bens imóveis. E o porquê que ele deve ser depreciado? Por quê? Às vezes por causa de sua localização, com o tempo, né? De repente o local que antes era valorizado agora não é mais, seu estado de conservação, né? Às vezes ocorre que no preço de aquisição lá ele estava bem conservado e passou-se lá uns 10 anos, ninguém reformou aquele prédio e agora ele está praticamente, né, tá horroroso, como diz. Então, tem que se analisar isso também. O estilo arquitetônico, poluição sonora, se de repente esse bem está num lugar onde tem muito barulho, muitas festas, e isso pode desvalorizar. O índice de criminalidade, né, leva em conta também a situação da documentação do imóvel e obrigações fiscais do imóvel. Tudo isso pode levar aquele imóvel a ser depreciado. Por isso que agora sim existe a depreciação sim de imóveis. Vamos lá. Como que ocorre aqui os registros? Ó, os registros patrimoniais foram constituídos pelos valores de aquisição de bens sem a dedução sem deduções dessa correspondentes que depreciação, amortização e exaustão. Era assim que eu falo que a gente já era conhecida, né? Só colocava o valor de aquisição e não tinha dedução. Todavia, aqui, né, o MCASP e a NBCT-SP07 formaram o quê? Trouxe aqui os procedimentos contábeis para quê? Para registro e mensuração dos bens imóveis, incluindo também aqui os bens do patrimônio cultural, tá? Que nós verificamos lá que ele é facultativo. Os bens imóveis devem, então, agora já sabemos que eles devem ser depreciados mensalmente e ao final de cada exercício financeiro recomenda-se o quê? Que a entidade realize o quê? A revisão da vida útil e do valor residual. Aqui também temos a LRF aqui que ela busca o quê? Padronizar, no caso, os procedimentos de gestão patrimonial. Ela também nos trouxe essa ajudinha aí, tá? E está estabelecido lá na LRF, na Lei 101 de 2000. Aproveitamentos aqui e alienação de bens públicos. Temos aqui algumas normatizações sobre alienação de bens públicos. No âmbito federal, temos o Decreto 9.373 aqui, de 2018, na Instrução Normativa.
Aqui no caso, tem a instrução também que é a normativa N3, aqui no caso de veículos, de 2008. No âmbito estadual, temos aqui a Lei 5.092, de 24 de agosto de 2021 aqui, de Rondônia, tá? Que trata o quê? Sobre a gestão patrimonial mobiliária e imobiliária, institui normas para alienação de bens veículos públicos pertencentes ao estado de Rondônia. Temos também aqui o artigo 76 e 77 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que também trata sobre os aproveitamentos e alienação, e a norma geral aplicada aqui também a todos os entes públicos, que é a Lei 12.305, que trata também aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também aborda sobre este assunto. Tá. E quando classificar um bem como inservível? Tá? Temos aqui algumas classificações. Quando ele é ocioso, irrecuperável, quando ele é irrecuperável e quando ele é antieconômico. Ocioso. Qual seria esse bem? Ele está em perfeita condição de uso que não estiver sendo aproveitado. Às vezes você tem aquela máquina lá que está parada, às vezes no sol, e ninguém está utilizando nada. Ou tem aquele prédio, um prédio também lá, né? E poderia ter colocado para alugar ou algo assim. Está perfeito, mas não está sendo utilizado. Ele deve ser classificado como ocioso. O que seria recuperável? São aqueles bens que não se encontram em condições de uso e cujo custo de recuperação for de até 50%, tá? De seu valor de mercado, ou cuja análise custo-benefício demonstrar ser justificável a sua recuperação. Então, se até 50%, ele é ainda recuperável. Vai fazer uma análise de custo-benefício e vai ver, não, vamos recuperar, vale muito mais a pena do que comprar um novo. Temos também aqui o irrecuperável. O que são? São bens, né, que não mais puder ser utilizado para o fim que se destina, em razão do quê? De perda da sua característica ou de seu custo de recuperação exceder 50% do seu valor de mercado, tá? Ou de análise de custo demonstrar o quê? Que é injustificável a sua recuperação. Então, vamos lá, recuperável até 50%, aí deve-se fazer a análise. E irrecuperável, ultrapassar aqui, exceder os 50%. Aí praticamente já pode classificar como irrecuperável. E antieconômico, que seria? Seria bem cuja manutenção for o quê? Onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgasto, prematuro ou obsoletismo. Bom, então, como que seria feita essa gestão dos bens inservíveis? Então, os bens móveis inservíveis ociosos e os recuperáveis poderão ser reaproveitados mediante transferência interna ou externa. Tivemos aqui um tempo os computadores de um laboratório que fizemos uma transferência, né, para outro ente público. Então, eles estavam ali como recuperáveis e alguns como apenas ociosos, ou porque a gente trocou por uns mais novos. Os bens móveis inservíveis, cujo o reaproveitamento seja considerado inconveniente ou inoportuno, serão alienados conforme lei de licitações e contratos. Então, serão leiloados ou vendidos. Verificada a impossibilidade, a inconveniência da alienação do bem, classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua destinação ou disposição final ambientalmente adequada. Não vai simplesmente descartar em qualquer canto, tem que seguir tudo certinho, né? Conforme os termos aqui da Lei 12.305 de 2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos. Eu não vou simplesmente poder descartar em qualquer lugar. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa última aula. Espero realmente vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, mande também lá para os mediadores, tá? Não esqueçam que eu ainda vou deixar lá um vídeo explicando um pouco mais detalhado a aula 5 e trazer alguns exemplos também, algumas questões, tá? Para que vocês vejam algumas coisas na prática. Aqui a gente tem pouco tempo, no máximo meia hora, fica um pouco difícil, mas estará lá disponível no AVA.
tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até breve. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.